Coríntios capítulo 1. Vamos ler do verso 24 até o verso 31. 1 Coríntios capítulo 1, verso 24, 31. Minha versão poderá ser um pouco diferente da versão que os irmãos têm, mas em nada altera o conteúdo da palavra de Deus. Minha versão diz o seguinte: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Uma pequena oração antes da mensagem. Querido Deus e Pai, obrigado porque nós temos a tua palavra aberta perante nós. Obrigado porque nós podemos livremente tê-la nas nossas mãos. E acima de tudo, obrigado porque ela é sempre significativa para nós e fala ao nosso coração por intermédio do teu Santo Espírito. Por isso, neste momento, te rogamos e pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo tenha plena liberdade na nossa mente e coração nesta tarde, para que a tua palavra seja significativa a cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. E às vezes dá vontade de dizer, ainda bem que temos as cartas 1ª e 2ª a Corinto, porque fala de uma igreja com problemas, de uma igreja com dificuldade, uma igreja com divisões, uma igreja com escândalos, uma igreja com todos os tipos de problemas. Quase que poderíamos dizer que há quase um catálogo completo de dificuldades e problemas que possam existir numa igreja. E olhando para ela, naturalmente, a nossa igreja é muito boa em relação àquilo que acontecia na igreja de Corinto. Mas às vezes vem aquela pergunta: mas porquê é que Deus foi colocar no meio da sua palavra uma igreja tão difícil, uma igreja tão problemática? Muito simplesmente é para nós aprendermos aquilo que podemos ou não podemos, que devemos ou não devemos. E de alguma forma temos aqui o esteio, temos o metro, temos o fio de prumo que nos ajuda a entender se as nossas atitudes, ou os nossos comportamentos, os nossos julgamentos, ou as nossas maneiras de pensar e de fazer as coisas estão corretas, de acordo com a palavra de Deus. É interessante a maneira como Paulo menciona algumas das coisas. Ele logo no início do 1º capítulo, portanto bem antes daquilo que nós lemos, vejam por exemplo no verso 4, depois de ter saudado a igreja que estava lá, ele diz no verso 4: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Diz no verso 5: pois em tudo fostes enriquecidos nele. E esta talvez seja a primeira nota que nós temos que entender quando nós lemos esta porção das Escrituras. No contexto claramente nos afirma que em tudo eu fui enriquecido, não por causa das minhas qualidades, não por causa das minhas posses, não por causa daquilo que eu tenho feito ou realizado, mas por causa de Jesus. É nele que eu sou tornado rico. Não é uma riqueza material, mas é uma riqueza espiritual, é uma riqueza em termos da maneira de nós estarmos perante o mundo que nos cerca e perante os nossos irmãos. E diz também em toda a palavra, em todo o conhecimento. E é interessante que estas coisas aqui são mencionadas. A palavra conhecimento repete-se de vez em quando. Naquela altura havia uma polémica muito grande no meio da sociedade ali em Corinto. Havia mais de 50 escolas filosóficas no meio grego.
e toda a escola filosófica procurava trazer o seu conhecimento e impor o seu conhecimento e, de alguma forma, querer demonstrar que o conhecimento que eles tinham fosse em relação à existência de Deus, fosse em relação à origem do homem, fosse em relação a outras questões que a filosofia aborda. Eles faziam questão de que o seu conhecimento tivesse a primazia sobre o conhecimento dos demais. Por causa disto, havia muitas polémicas. Por causa disto, havia constantes divisões. Por causa disto, havia facções e confrontos. Infelizmente, estas coisas não ficaram só na sociedade. Foram levadas para a igreja de Corinto, onde Paulo diz que se entristecia por saber que havia divisões e contendas no meio deles e até, de algumas formas, de heresias. Ele diz: vocês sois ricos em Cristo. A primeira, portanto, base que nós temos que entender o que somos como filhos do nosso Deus, o que somos como crentes em Jesus Cristo, é nos méritos de Jesus que estamos aqui. Sou o que sou, tu és o que és. Não é por questões pessoais que adquiriste ou recebeste, não é por herança, mas é nele. E não somente nesse conhecimento, mas também em toda a palavra. E aqui, sempre que a palavra é mencionada, refere-se claramente à palavra de Deus. E diz no verso 6, porque o testemunho de Cristo foi confirmado no meio de vós. Do modo, diz no verso 7, não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo é uma declaração extraordinária que nos prova que Deus nos capacita pelo Espírito Santo, Deus nos dá um dom pelo Espírito Santo e que nos leva a funcionar dentro do corpo de Cristo até que Ele volte, até a sua volta. Até a sua volta nós somos dotados, até a sua volta nós somos capacitados, até a sua volta nós temos obrigações, deveres, privilégios também de desenvolver o dom que Ele nos deu. Tristeza das tristezas é uma pessoa não saber qual é o seu dom. É-nos dado pelo Espírito Santo. E nós, com o dom que Ele nos deu até à volta de Cristo, nós vamos fazer que este testemunho se confirme entre nós e se desenvolva entre nós. E diz ainda no verso 8, Ele também vos firmará até ao fim para seres irrepreensíveis no dia de nosso Jesus Cristo. Porque naquele dia haverá o julgamento. Naquele dia nós seremos medidos. Naquele dia o livro das obras será aberto. E nós saberemos se temos galardão ou não. Ou se passamos por esta vida como filhos de Deus, infrutíferos, sem ter tido a alegria de apresentar perante o nosso Deus, naquela altura, obra feita no seu nome. Depois disto, então, voltando ao nosso texto, ele diz: para aqueles que foram chamados, e nós nos consideramos entre este grupo, tanto judeus como gregos, não somos judeus nem gregos, mas somos filhos do nosso Deus. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Poder e sabedoria. De novo, a palavra sabedoria está ligada àquela ideia de conhecimento. Não vou entrar muito por aí. Mas poder de Deus significa tudo quanto nós fazemos, tudo quanto é realizado, tudo quanto é desenvolvido por nós, através do nosso dom, é feito no poder dele, não na nossa capacidade. Nós vemos no mundo a tendência de os líderes demonstrarem capacidades próprias, talentos, fama, e de alguma forma terem proveito daquilo que fazem no reino de Deus. E nós estamos habituados a ouvir até na televisão e na rádio e ver na sociedade que nos cerca até igrejas com o nome Igreja Evangélica, na qual eles têm desenvolvido um foco sobre o homem. É interessante que na Reforma os reformadores tentaram destruir um pouco a imagem da maneira como o culto era feito até aquela altura. E uma das coisas que eles fizeram foi, de alguma forma, terminar com o aspecto da sala ou do salão onde era feito o culto.
E onde havia altar, foram retirados os altares. Se a entrada era de um lado, elas puseram no meio. E muitas vezes, naquele tempo de reforma, até faziam o salão onde eles se reuniam, ou a casa onde eles se reuniam, de uma forma circular. E ali havia mais comunidade, mais contacto, havia mais centralidade até na palavra de Deus. Às vezes nós ficamos admirados como hoje em dia, em vez de se mostrar o poder e o conhecimento de Deus, mostra-se a capacidade humana, o seu talento, o seu profissionalismo na área da música, na área das bandas, até gospel, podemos chamar assim, muitas vezes nos próprios coros, muitas vezes na maneira como é apresentada, seja a mensagem cantada ou a mensagem falada, ou apresentada de outra forma, com outro método qualquer, em que há a preocupação de se focar e centralizar no homem, no feito, na fama, no aplauso. Mas quem tem que aparecer é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não somos nós. João Batista ensinou-nos a filosofia cristã, em que ele diz: é importante que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. É importante que tudo quanto nós façamos tenha como foco Jesus Cristo. Tudo quanto nós dizemos tenha como foco Jesus Cristo. Aquilo que nós cantamos, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós praticamos no mundo lá fora, eles possam entender que até num ato benemérito, num abraço, numa ajuda, num testemunho, seja Cristo notado e não nós. Para os que foram chamados, Cristo é poder e sabedoria de Deus. E ele depois vai falar algumas coisas muito interessantes. E eu coloquei o título de sermão exatamente: observai o vosso chamado. Cada um de vós olhe para si. Eu olhei para mim e disse: como é que é possível às vezes estarmos em determinados lugares, situações em que Deus nos coloca? Eu lembro-me quando eu me converti, era uma criança, 12 anos. Eu achava com 12 anos já achava que eu não prestava para nada. Não tinha condições, não tinha méritos nenhuns para ser crente, como se fosse preciso ter méritos. Mas era assim que eu pensava. E lembro perfeitamente que o meu pastor, Luís Rodrigues de Almeida, quando ele pregou naquele dia em que eu cheguei aos pés de Cristo, ele dizia claramente: independentemente daquilo que tu és, da pessoa que tu pensas ser, o poder de Cristo muda por completo a nossa realidade. Ele até falou que o poder de Deus, e usou até a palavra grega, talvez a partir daí eu comecei a gostar de estudar a língua grega. É a palavra dinamis, de onde vem o nosso dinamite, de onde vem a palavra dínamo, significa uma força poderosa, capaz de destruir barreiras, obstáculos. Ele derruba os nossos obstáculos. Ele derruba as nossas barreiras. Então observa o teu chamado. E quando Cristo nos chama, não chamou por ele ser sábio, como diz lá o texto, não chamou por critérios humanos, não chamou porque ele tinha poder, não chamou porque ele tinha nobreza. Pelo contrário, ele chamou, diz o texto, e eu me classifico como tal, aquele que é absurdo, aquele que é fraco, aquele que é insignificante, aquele que é nada, para que possa destruir e reduzir a nada aqueles que são. Não porque ele desenvolva habilidades e capacidades, um poder inerente à minha vida ou à minha pessoa, mas porque o poder de Cristo em mim gera os resultados e as mudanças significativas na vida da pessoa. O irmão, a irmã, qualquer um de nós pode realizar obras tremendas e valorosas. Às vezes nós dizemos que somos fraquinhos, às vezes nós nos consideramos pessoas insignificantes, às vezes nós nos consideramos este nada, esta fraqueza que aqui está. Claro, se eu me apoiar naquilo que eu sou. Mas se eu entender que Deus chegou até mim em poder,
segundo Cristo e em sabedoria, e se eu deixar que o Espírito de Deus me leve até onde Ele deseja, e se eu me imbuir da sua palavra, e eu entender este poder e deixar que este poder também seja exercido por mim, então haverá mudanças significativas à minha volta, pelo impacto que é causado, não pela minha pessoa, mas pelo poder que é exercido por Deus na nossa própria vida. E isso acontece também com qualquer um dos irmãos. Veja no verso 28, Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo. Escolheu as desprezadas, as que não são nada, para reduzir a nada as que são. Será que um crente tem o direito, então, de dizer sou fraco? Que a minha fé é pequena? Que eu não conheço? Que eu não sei? Que eu não posso? Que eu não sou capaz? Claramente não. Porque aquilo que é realizado em nós, por aquilo que Deus faz em Cristo na nossa própria vida. Um pouco mais à frente, em 1 Coríntios, vejam no capítulo 4, Paulo diz algumas coisas também muito interessantes que nós podemos considerar. Ele diz, por exemplo, irmãos, verso 6, apliquei estas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E o que recebeste porque te orgulhas como se não tivesse recebido? Já estais satisfeitos, já estais ricos sem nós, já chegastes a reinar. Quisera eu reinasses de facto para que também nós reinássemos convosco, porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. Somos um absurdo por causa de Cristo, mas vós, sábios em Cristo, somos fracos, mas vós fortes. Sois estimados, mas nós desprezados. Até ao presente passamos fome e sede, vestimos-nos de trapos e fomos esbofeteados, e não temos pousada certa. Cansamo-nos, trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento somos o lixo do mundo e a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir, como a meus filhos amados. Porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois pelo Evangelho eu mesmo vos gereis em Cristo Jesus. Portanto, rogo-vos, sejais meus imitadores. Por isso mesmo vos envio Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar meu modo de vida em Cristo, como por toda a parte eu mesmo faço em cada igreja. Como é então este absurdo em nós? É verdade que os homens lá fora, quando ouvem o Evangelho, quando eles ouvem aquilo que nós dizemos acerca do Evangelho, ridicularizam o próprio Evangelho, ridicularizam a Jesus Cristo. E eu estou-me a lembrar daquele célebre escritor português, Saramago, que todos nós conhecemos, que escreve o Evangelho segundo Saramago, como outros têm escrito outros evangelhos, como Allan Kardec escreveu o Evangelho para o Espiritismo, fugindo completamente daquilo que veio por inspiração de Deus aos homens que escreveram o que nós temos nas nossas mãos. Absurdo, dizem eles. É um absurdo, porque não é pela razão que nós chegamos a crer em Cristo como Senhor e Salvador, não é pela razão que nós chegamos a entender a sua ressurreição e que um dia nós também ressurgiremos com Ele, não é pela razão que nós entendemos que Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo, nascido da Virgem Maria, para nos salvar, não é pela razão que nós entendemos que Ele morreu na cruz do Calvário e ali sofrer pelos meus pecados, pelos teus pecados, não é pela razão.
é pela fé. E eu tenho a minha fé acima da razão. Eu tenho a minha razão determinada pela minha fé. Eu tenho a minha razão determinada pelas Escrituras. É absurdo para o mundo, mas para nós é a salvação. Não sejamos, pois, pessoas que tenham vergonha deste conhecimento. Não sejamos, pois, membros fracos, no sentido de não ter ousadia de demonstrar, seja pela palavra, seja pelo conhecimento, este absurdo ao mundo. Porque é este absurdo que Deus trouxe para a nossa salvação e para a salvação de todo aquele que aceita Jesus como Salvador pessoal. É verdade. Nem todas as pessoas têm a ousadia de apresentar Jesus Cristo de uma forma tão objetiva. Mas se eu tive uma chamada da parte de Deus, e se essa chamada foi para me tirar do inferno e me levar até à salvação, minimamente eu posso testemunhar como isso aconteceu. Não tenho que tirar um curso num seminário, nem numa faculdade teológica. Basta dizer o que Cristo fez na minha vida e nós causaremos um impacto no mundo e nas pessoas que estão à nossa volta com muita facilidade. A obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque está revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Então vivamos de tal maneira que o Espírito Santo possa ser notado na minha vida e na vida daqueles que nos cercam. Vamos terminar com uma pequena oração. Querido Deus e Pai, Tu nos chamastes para sermos santos. Tu nos chamastes para invocarmos o nome de Jesus na nossa existência. Nós nele fomos enriquecidos em tudo, na palavra e no conhecimento. Tu nos deste um dom, enquanto Cristo não volta. Então, querido Deus e Pai, nos ajuda a firmar até o fim a nossa fé, o nosso compromisso contigo. E não sejamos pessoas que preferem entrar em conflitos na sabedoria humana, na instrução humana, nos questionamentos humanos. Que a nossa sabedoria não seja uma sabedoria que tenha rejeitado Deus, que fale contra Deus, que fale contra a sua igreja, ou que fale contra os seus irmãos, mas que seja uma prova da chamada, porque foi do teu agrado nos salvar. Foi do teu agrado que nós creiamos por meio do absurdo da pregação do Evangelho. Dá-nos, portanto, que Deus e Pai, a consciência e ajuda-nos na decisão, para que na nossa fraqueza Tu sejas forte, no nosso absurdo a lógica dos homens seja derrubada, e que o Teu poder, a Tua sabedoria, na Tua palavra, se afirmem cada vez mais em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.